Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao nosso 9º episódio do AltaCast, aqui onde o papo é saúde. E hoje a gente tem uma convidada super especial para falar sobre um assunto que está super em alta, que é a terapia ocupacional. Mas antes de apresentar a nossa convidada, não se esqueça de curtir o nosso canal, deixar o like, seguir a gente para ajudar, né, nós e levar mais informação, né, ajudar a gente e levar mais informação às pessoas. Bom, no nosso 9º episódio, então, a gente vai conversar aqui com a terapeuta ocupacional Ângela Sacramento. Ela é formada, eu vou precisar de cola, tá, gente? Então, releva aí. Ela é formada em terapia ocupacional pela UFSCar, que é de São Carlos, né? Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Especializada em terapia ocupacional e reabilitação pela Unicamp. Mestre e doutora em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília. E fundadora e responsável técnica pelo Instituto Movimente aqui em Brasília, que é para reabilitação física e cognitiva. Ela também tem 14 anos de experiência na Rede Sara e atualmente atua na Secretaria de Saúde do DF com o cuidado com a pessoa idosa, né? E também na adaptação de cadeiras de roda e terapias assistidas. Muita coisa, né? Um currículo muito importante, interessante. E agora a gente vai passar a bola para ela, se apresente para nós. Inicialmente, assim, seja bem-vinda, Ângela. A bola é sua. Obrigada, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Foi uma honra quando vocês entraram em contato, né? Esse gravar para mim é um mundo ainda novo, mas vamos lá. Pra gente também. É, né? A gente fica. Pra a gente todas não nós. é essa geração ainda, né? Não. Vamos lá. Eu sou de São Carlos, eu sou lá do interior de São Paulo, de São Carlos. Eu fiz a faculdade lá na UFSCar, né? Me formei e logo em seguida eu entrei na especialização na Unicamp. E saindo na Unicamp, da reabilitação, eu trabalhei mais com a área de deficiência sensorial, deficiência auditiva e deficiência visual. Uhum. E aí, saindo de lá, né, os movimentos do destino me levou, eu fiz o concurso do SARA e passei e fui para Salvador. O SARA, você vai sendo lotado em vários estados aí, onde tem o SARA. Eu vim para cá, eu comecei o treinamento aqui em Brasília. Minha família já morava aqui, né? Minha mãe na esperança que eu ficasse aqui, mas não fiquei. Então, você nasceu em São Carlos, aí depois você foi para Campinas e a sua família veio para Brasília. Eu nasci em São Carlos, aí quando eu tava, na minha época era colegial, ainda não vou falar a data, mas enfim. Não precisa. Não precisa. Quando eu era no segundo colegial, meus pais mudam para cá para trabalhar aqui, eu venho, faço o último ano do ensino médio e passo na Federal de São Carlos e volto para São Carlos. Nossa. Aí, findo a faculdade, vou para a Unicamp, aí minha mãe ainda que falou, tem um concurso do SARA, vamos fazer aqui? Falei, vamos, né? Na esperança dela que eu ficasse aqui, mas aí eu cheguei no terceiro dia que eu tava no SARA, que a gente tava se apresentando, eles já definiram que eu iria para Salvador. E aí eu fui com 3 meses, né? Foi uma galera para Salvador e foi uma adaptação no SARA, adaptação na Bahia, não é fácil adaptar. Calorzinho básico. Ritmo do mundo, né? Do povo. Bem, você sai uma paulista, chega na Bahia, mas assim, diferente. Mas foi um grande aprendizado, né? Estar lá, morar, eu fiquei 15 anos lá. Você ficou 15 anos? 15 então anos. Você já é quase uma baiana. Quase uma gente, né? E aí lá no SARA, que foi minha grande experiência, que foi minha experiência com o geronto, né? Até então eu achava que eu saí da faculdade me enveredar muito para a parte do infantil. E aí no SARA eu trabalhei com lesão no ambulatório e na enfermaria, eu ajudei a fundar a enfermaria de lá de lesado cerebral adulto. Nossa, que era a sequela de AVC, Parkinson, as demências, enfim. E depois eu fui caminhando lá, fiquei 7 anos na chefia da oficina ortopédica, aí vem toda a minha experiência com tecnologia assistiva, adaptação de cadeira de roda, adaptação nas
nas atividades de vida diária, enfim. Foi um grande aprendizado. E aí, depois de 15 anos, dá aquela coisa assim, preciso fazer uma coisa diferente. Deu aquele estalo. Estalo, mas não foi, eu demorei uns 3 anos pra me concretizar isso, né? Mas você não tá fora do não, não. De mudar. E eu queria fazer, eu já tava nessa época na ortopedia, e aí eu queria fazer geronto. Aí eu vi que tinha um mestrado aqui, enfim, aí eu saí do Sara, vim para Brasília, comecei para vir fazer mestrado, no meio do caminho veio o concurso da secretaria, passei, entrei no CAPS, na saúde mental, não entrei direto, e aí com 2 anos no CAPS, aqui do Turing, bem no centrão ali, me convidaram, que foi um outro aprendizado, e aí me convidaram para coordenar a saúde do idoso na gestão, e aí desde então estou na gestão, né, e hoje mais na gestão junto com a atenção primária, e o ano passado, né, junto com a minha sócia Viviane Albuquerque, que é fisioterapeuta, nós fundamos o Instituto Movimente, que é focado para a população, né, adulta, homens, mulheres, e gerontológica, tanto na parte da reabilitação física, quanto na parte da reabilitação cognitiva. Que estamos nesse desafio, que é uma outra lógica de saúde, né? Que a Viviane também é da secretaria, a gente conhece, né, mais profundamente a saúde pública, mas quando você vai para a saúde privada, né, o cuidado, né, o olhar fica numa outra perspectiva da gestão. Com certeza. E estamos nesse desafio. É um aprendizado, assim, eu acho que todo mundo devia passar por essa experiência, porque você tem a experiência da assistência e depois a experiência da coordenação, que é uma outra totalmente diferente. Então, você fica realmente com uma visão muito ampla, né, sobre o assunto. Exatamente. Então, você já está mais ou menos uns 20 anos, quase 20 anos. Eu estou há 26 anos nessa luta. Show, mega experiência, né? E show, e o Exatamente. empreendedorismo chegando assim agora, na sua vida, há pouco tempo, né? Eu Você recebendo esse chamado lá atrás. Eu sempre fui muito assim, né? Sempre assim, vamos lá, por que você não abre uma clínica? Por que você não abre um consultório? O pessoal sempre, por causa da experiência, fala assim, um dia. Aí o ano passado, eu ia vivendo a mesma coisa. Aí o ano passado eu falei assim, vamos. E aí assim, em um mês a gente foi para contador, alugou sala, mas foi assim. Todo o projeto, né? Foi o projeto e tiramos da gaveta e colocamos o projeto na rua. Ângela, se você pensar assim, o quanto é inspirador isso para outras pessoas, né? Que a gente pensa às vezes, não, com 30 anos você tem que estar com a sua vida definida, a profissão feita, no seu emprego que você vai ficar. Então, assim, fica essa dica aí para quem está querendo mudar os rumos profissionais. Sempre é hora, né? E acho que vai casar muito com a nossa conversa. Hoje a gente tem uma expectativa de vida imensa. Né? Então, hoje... Então, se eu pensar nessa lógica, assim, daqui uns 2, 3 anos eu já tenho tempo para me aposentar, né? Eu falo que existe uma ideia da aposentadoria romantizada, que é eu vou passar minha vida viajando, só que a gente precisa custear isso, né? A gente sabe que não é bem assim. E a gente precisa ter projetos de vida, né? Sim. Não dá para viver... A viagem pode ser um dos projetos, mas não pode ser o único projeto. E eu falo sempre que a gente tem que se preparar para fechar um ciclo, né? Tem que se preparar até para aposentadoria. Isso, a gente fala que a gente começa uns 5 anos antes, né? Ainda mais no serviço público, que a gente percebe que a gente está aposentado no DODF, quando a gente chega lá, né? Cata suas coisas e sai. A gente só chega para trabalhar, não pode ir embora. É engraçado isso que você falou, que lá no meu setor... um médico que sempre falava, nossa, sonho demais, o dia da minha aposentadoria, como eu quero, todo dia ele falava, nos meus planos, minha vida vai mudar, e no dia que ele chegou para trabalhar, sentou, ninguém falou para ele, a gente viu o DODF, preparou ali uma despedida, na hora que chegou com aquele diário oficial ali, gente, mas ele chorava, porque ele realizou assim, ele falou, e aí? E aí ele voltou com medo, e agora? Não fez os planos para depois, O que vai ser da minha vida? Aí eu achei aquilo tão interessante, porque a gente sempre pensa, ai meu Deus, eu sonho com um dia que eu vou aposentar e descansar. E que é muito isso que conversa muito com a terapia ocupacional, porque a aposentadoria, ela é uma quebra de todos os papéis ocupacionais. Então eu paro de conviver com a maioria dos meus
colegas, eu diminuo minha relação social, eu diminuo o sair de casa, eu acabo, principalmente para o homem, ele acaba indo para um mundo que não é dele, que é de dentro de casa, onde a mulher que é a gestora, onde a convivência desse casal nunca foi de 24 horas. Verdade. E aí, hoje a gente tem muitas separações pós-aposentadoria por causa disso. E aí a gente começa a trabalhar muito nesse cuidado domiciliar, nessa intervenção domiciliar também, porque a gente tem que reorganizar os papéis ocupacionais dessa família. Então, assim, já aproveitando o seu gancho, vamos falar o que é a terapia ocupacional, porque eu acho que talvez muita gente confunde e nem sabe o que é e nem todas as áreas de atuação que a terapia ocupacional pode estar atuando. O que ela faz, O que ela faz? Como é o dia a dia? O público leigo, né? Super bem tranquilo. O pessoal sempre fala assim, a terapia ocupacional é alguma coisa entre a fisioterapia e a psicologia? É o que a gente mais ouve. Né? Quando eu falei Tô que a gente ia acostumada. gravar, é aquele negócio que é meio fisioterapia. Isso, é quase uma fisioterapia, mas não é. Então, assim, a terapia ocupacional, ela é uma formação, uma carreira de nível superior, então tem uma faculdade de 4 anos, algumas de 5 anos. Isso é importante falar. De formação, então não é uma especialização, é uma faculdade, uma formação, curso. uma carreira, isso, é um curso. E ela tem uma gama, né, eu falo que ela é ampla, ela pode trabalhar no contexto hospitalar, dentro das UTIs, das enfermarias, né, no contexto ambulatorial, né, com a reabilitação cognitiva, reabilitação física, reabilitação escolar. E Como é que é isso? Conta pra mim. nas escolas, Como é que é? na escola a gente trabalha muito com as questões de aprendizagem, adaptação curricular junto com o psicopedagogo, Olha, que interessante. adaptações de tecnologias assistivas. Então, às vezes, pegando o gancho hoje um pouco, né, que teve essa semana do processamento sensorial que teve hoje a reportagem no Fantástico. Então, pode ser que tem, e não é TEA, né? O que teve é uma alteração do processamento sensorial. Ele sente, a sensação dele é como se tivesse amplificado. Então, às vezes, fica batendo aqui pra gente, que não tem problema nenhum, pra ele é como se fosse um tambor toda hora. Incômodo, uma coisa muito maior. Que nem quando a gente tá com enxaqueca, qualquer barulhinho desestabiliza a gente, é isso, né? Então, O esse cérebro- é o transtorno do Bless, Do filho Bless. lá da Giovanna Eubank, né, que foi exposto essa semana. Exatamente. E ela até expôs bastante sobre a terapia ocupacional, tanto que Exatamente. está ajudando ela. E aí você trabalha, lidar. tem uma parte que é a integração sensorial com técnicas específicas, aí precisa de uma formação para atuar com a integração sensorial, e nas escolas a gente trabalha nisso. Então, às vezes, na hora de fazer a prova, eu preciso de um ambiente mais protegido. Às vezes ele tem uma dificuldade das aprendizagens, que ele não, lendo, ele não consegue entender, mas se alguém lê para ele, do processo cognitivo faz uma outra compreensão, então ele precisa de um leitor para ele poder fazer a prova. Então são várias, faz uma avaliação cognitivo-funcional, e aí ele vê as adaptações ou as intervenções do contexto. Então o terapeuta ocupacional, ele não está ali só focado também só no paciente, ele foca no contexto que o paciente está inserido. Sempre, no contexto. Eu sempre falo que a tríade que o TO trabalha, a gente fala sempre TO, né? É paciente, família e contexto. Legal. Olha, legal. Então a gente, na Geronto, né? E aí a outra área que a gente trabalha muito com a parte de avaliação cognitiva e intervenção, né? Então, e por meio, qual é o nosso meio de trabalho? O fisioterapeuta é o exercício? O nosso meio, nossa ferramenta é a atividade, né? Então, por exemplo, vocês vão ver muito assim, alguém está fazendo artesanato, né? Fazer o artesanato, vai lá, fazer um crochê com um idoso. Fazer um crochê pelo crochê é uma atividade de lazer, né? Alguma coisa assim. Mas, para dentro da terapia, do setting da terapia ocupacional, o crochê, o que eu envolvo? Eu ver uma receita, então uma parte cognitiva. Coordenação motora. Eu saber qual vai ser a sequência para mim guardar. Então, eu posso usar a atividade, e a gente faz a análise da atividade Olha só. para ser um instrumento de intervenção terapêutica. Então, nós não estamos falando de atividades físicas, são atividades ocupacionais, atividades Do dia a dia. do dia a dia, né? Posso usar exercício? Tem horas que eu uso exercícios, né? Então, por exemplo, a gente atua muito na reabilitação de membros superiores de mão.
pós-cirúrgico de punho, de fratura, porque a mão é uma atividade, como a ação nossa comum é muito com a mão, a parte toda de reabilitação de mão fica muito com a terapia ocupacional. Então, a parte da ortopedia da TO que ela atua, ela usa os exercícios, mas sempre pensando na função. Então, se eu for trabalhar no encaixar, o encaixar é para que eu possa pegar, licença, uma caneta e aqui é uma pinça, né? Então, para mim fazer isso, eu tenho que fazer alguns movimentos. Então, a gente volta um pouquinho lá para o começo da vida, assim que você está falando isso, meus filhos estudaram escola montessoriana. E era exatamente tudo que, às vezes, eram umas atividades como pegador de roupa, mas eles explicavam sempre, o objetivo final é o movimento que tem que chegar. E o nosso objetivo final é ou você retomar as atividades que você estava antes, então, por exemplo, um paciente pós AVE, que é o derrame, né? Eu posso fazer exercícios, eu posso trabalhar equilíbrio, eu posso trabalhar a coordenação, mas qual é o objetivo? Que ele consiga pegar a coordenação e abrir e fechar um botão. São pequenas coisas do dia a dia, pequenos atos, vamos dizer, que às vezes a gente só percebe assim, a importância daquilo quando a gente perde a autonomia de realizá-los, né? E aí o terapeuta ocupacional, ele vem para ajudar. Para intervir nisso com técnicas e exercícios específicos. Né? Então, quem vê de fora, né, vê uma sessão de terapia ocupacional ou um grupo, que a gente atende tanto individual quanto em grupo, fala assim, vocês estão brincando? Vocês estão fazendo artesanato? De fora sim, né, mas ali tem toda uma análise, tem toda uma técnica que é utilizar atividades do dia a dia como recurso terapêutico. E a parte cognitiva, a parte emocional, como é que é a abordagem de vocês? Tem também, a gente conversa muito e tem uma pegada muito da saúde mental também. Então, por exemplo... Que está super em alta também, a gente, a discussão. Pós-pandemia, né? Uma coisa que a gente viu da pandemia, né, 2020, que o mundo virou de cabeça para baixo, e com a população idosa, que eles sofreram dois processos. Um foi o isolamento prolongado, né? E eles se isolaram, acho que teve uma categoria que se isolou muito da família inteira, foram os idosos, foram né? mais prejudicados. Por medo, então até o convívio com os familiares foi privado disso. E para a cognição, um dos fatores protetivos que a gente fala para fazer a reserva cognitiva, um é a escolaridade e a outra é a interação social. Mesmo o grau de escolaridade, então... Ela tem a mesma importância da interação social. Então, eu falo que interação social não é celular, é o dia a dia, é o presencial, é que nem a gente está aqui. Né? Por quê? Porque quando a gente tá, por exemplo, a gente tá conversando aqui, a hora que eu falo, vocês têm que estar elencando atenção, vocês têm que estar elencando memória. O que ela falou, eu já ouvi alguma coisa anterior, eu tenho que fazer a integração, a entonação. Ela tá falando uma coisa muito séria? Não, Então, tudo isso envolve um circuito do cérebro para estar atuando. E isso faz com que o cérebro comece a trabalhar. Eu falo que o cérebro, ele é muito sábio. Se você não estimula ele recolhe todas as conexões que ele está fazendo. Num cérebro idoso, né, naturalmente, a gente já vai diminuindo as conexões, o cérebro vai ficando mais lento, né? E isso é natural. Então, é por isso que, a partir que eu falo dos 55, 60 anos, a gente tem que fazer exercício para o cérebro. Essa era a minha próxima pergunta, porque, por exemplo, aí a gente está falando, às vezes, muito de um paciente A gente não, né? Eu estou falando aqui. Vamos falar a minha culpa aqui. Paciente, como você falou, um paciente pós algum trauma, um AVC, um Parkinson, uma cirurgia. Mas e o paciente que não passou por isso? Qual é a hora, qual é o momento que assim, agora a gente precisa para poder até ter envelhecer bem, né? Enfim, tem algum momento especial? Eu falo assim, o mundo do ideal, eu falo que a gente começa a envelhecer no primeiro choro. Então, todas as nossas escolhas, né? Assim, eu sempre falo, quando um paciente chega pra gente, fala assim, eu falo que a avaliação do paciente é sempre um estágio para o familiar. Porque assim, eu ter uma parte da infância com desenvolvimento multidimensional, que é o quê? Com todas as etapas, estimular a parte física, a parte cognitiva, a parte de interação. E hoje é muito uma preocupação, porque as nossas crianças
elas estão tendo interações menores, elas estão tendo a parte toda de psicomotricidade, da atividade motora muito mais restrita do que a atividade é isso aqui, né? Só a isso. atividade é só isso aqui. Né? Agora a geração nova, 2 dedos, gente, é a nossa geração. A geração nova não é só um dedinho? Eu sou mãe de 3 filhos, né? Lá em casa a gente até tenta controlar bastante a tecnologia, mas assim, de vez em quando a gente é surpreendido. A gente na casa da minha mãe, no final de semana, e são 6 crianças, né? Juntando todos os netos. Todos na mesma sala, mas cada um num dispositivo. Cada um, e assim, os meus eles não têm, mas eles vão pegando emprestado. Pega do vô, da avó, da tia, do pai, da mãe. E é isso, a gente vai conseguir fazer com que essa geração não entre em contato com isso? Não, mas a gente vai ter que ter o alerta para os pais, e aí a promoção de saúde para isso. Outra coisa ao longo da vida, a gente fazer escolhas, e as escolhas também, as saudáveis são muito mais difíceis. Mas cheguei aos 60 anos, o que eu posso fazer? Eu posso, como a gente vai para academia fazer exercício, eu posso ir para intervenções com a terapia ocupacional, de fazer exercícios para promover a saúde, né? Então, eu começar a fazer com que o cérebro trabalhe, né? Com exercícios específicos. Então, pode ser exercício. Palavra cruzada? Pode, se eu nunca fiz, mas eu tenho que, conforme na academia eu vou graduando e deixando cada vez mais complexo e mais pesado, os exercícios cognitivos eu também vou dando graduações. Então, na verdade, por exemplo, eu tenho a minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, nunca passou por nenhum processo, né, patológico, né? Não tem nenhuma doença grave, mas eu já percebo que às vezes algumas movimentações ela já tem certa dificuldade, né? E tem essa questão social também, que gosta de ficar mais reclusa. Então, assim, eu posso encaminhá-la para uma terapia ocupacional. Exatamente. Né? Eu falo assim, deve, né? Porque tem coisas que a gente acha que é da velhice. Então, assim, começa em, eu não vou fazer uma coisa, não vou ali na padaria porque eu tenho medo de cair. Vai você, porque eu já tô idosa. Então, o idoso, gente, ele é esperto. Ele vai delegando aí. Ele vai delegando, é que nem a gente. Se eu tenho que alguém faça por mim, eu também vou delegar, né? Isso faz parte do ser humano. Mas isso pro idoso tem um impacto cognitivo, ocupacional, muito maior do que para mim, para você, para um adolescente. Então, é importante que ele tenha rotina, o idoso, que ele tenha projetos de vida. Então, assim, perguntar para mim, o que você espera daqui para o ano que vem? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu objetivo? Prazo, né? A curto prazo. Pode ser a curto, a médio prazo, porque a gente, né? Pode ser, a vida é uma... A gente, na verdade, nunca sabe. A gente tem que ter todos os planos. Exatamente. Né? E aí, a terapia ocupacional ajuda nisso. Principalmente para os idosos homens. Porque é isso, depois da aposentadoria, eu falo que ele é o jaque, né? Já que você não tá fazendo nada... Gente, não faça meu marido não deixa Oh, meu Deus, vou esconder esse podcast dele. Tira essa parte, edita essa parte. Edita essa parte. E aí, ele começa a ficar sem papel, porque ele não é mais o provedor, ele não é quem comanda a casa, porque antes ele comandava a casa, ele não é que dá as ordens e ele fica sem papel. Isso leva um estado de depressão. De depressão. É uma porta aberta, né? Então, eu sempre falo, porque a gente sempre, na velhice, a gente sempre pensa e associa a velhice a algum problema, a alguma dificuldade. E não precisa ser assim, né? A gente tem que aprender, né? E começar a estimular isso, exatamente isso. Eu tô com 60 anos. E aí? Eu quero continuar assim aos 80, aos 90, hoje a gente tem 100, né? E depois dos 70 anos, naturalmente, a gente tem uma perda cognitiva grande, que faz parte. Então, tanto que, do ponto de vista da atenção, eu vi isso com meu pai, eu vi isso com minha mãe, assim. E minha mãe se aposentou, ela tem 74, tem 2 anos, foi 1 ano depois da pandemia. Caramba. Mas ela fez 71, a atenção dela fez assim. É clássico. Fica mais desatenta, esquece. E a gente fala assim, porque tá ficando idosa. Não, é porque o cérebro, ok, faz parte. É fisiológico, mas a gente pode estimular isso daí. É que nem é fisiológico que minha musculatura fique mais fraca, mas eu vou lá na academia, eu vou com meu personal, eu vou caminhar, eu vou fazer qualquer coisa para estimular. E no cérebro a gente precisa ter essa cultura também. Legal, isso é importantíssimo. E no contexto domiciliar, como é que a terapia ocupacional pode ajudar? Como é que é essa intervenção? Eu falo que é o melhor ambiente de intervenção da terapia ocupacional, porque se a TO trabalha dentro de um contexto
O melhor do contexto de eu ver o funcionamento desse idoso é no domicílio. Até as atividades dele ali do dia a dia, você tem contato, né? Interação. E vocês têm uma espécie de um diagnóstico, uma avaliação? Trabalha com diagnósticos de terapia ocupacional? Normalmente, a gente sempre fala que a avaliação, o processo avaliativo da terapia ocupacional com o paciente idoso dura em torno de 3 atendimentos. Porque eu não vou fazer uma avaliação só da cognição. Né? A gente começa inicialmente por uma anamnese, e a anamnese é exatamente destrinchar essa rotina. Então, se é um idoso que a gente fala rígido, não tive nenhum problema, não tive nenhum AVC, nenhum processo patológico, eu vou ver como é que tá, né, do último ano para cá. Se é um paciente, por exemplo, uma doença de Parkinson, a gente vai destrinchar como era antes, como está agora e qual a expectativa deles, mas não só dele, do familiar e do cuidador. O cuidador é um terceiro elemento que tem que com ser incluído, o idoso, no cuidado do idoso, ele tem que ser incluído. E que bom que é dentro do domicílio, né? E aí a gente faz a avaliação cognitiva, a avaliação física, a avaliação da rotina que a gente fala, a avaliação ocupacional, então quais são as atividades que ele fazia e o que ele gosta, né? Tem algumas pacientes, mulheres, que falam assim, olha, antes eu cozinhava, mas é uma coisa que eu não quero voltar a aprender a fazer, ou eu não quero, ok, é um desejo dela e a gente vai ter que substituir por outra atividade, porque a gente não pode ter uma rotina ociosa. E aí a gente vai ver também a avaliação do ambiente. Então, onde ele dorme, se tem uma iluminação boa, se tem, por exemplo, um idoso que tem às vezes um risco de queda, como é que é o banheiro? O piso está muito escorregadio? Tem tapete? Tem barra? Qual é a altura da barra ideal? Né? Na rua, dá para ela fazer uma caminhada? Então, a gente faz o que a gente fala, uma intervenção domiciliar com uma avaliação multidimensional. Nossa, que legal. Né? Porque a gente vê vários domínios, tanto cognitivos, quanto físicos, quanto ocupacionais, e o conjunto disso e das relações, né? Então, eu ia falar isso agora, às vezes você pode avaliar, inclusive, se ele tem relação social, né? O cuidador também, às vezes, como você colocou aí, seja o social, ou seja o cuidador profissional, familiar, muitas vezes ele está com uma sobrecarga tão grande que ele não é capaz de interagir com esse paciente, assim, de uma forma assertiva. Coloca ali, no máximo, liga uma televisão, deixa aquele paciente ali. Isso, né? Isso, assim, ele não faz nada ativamente, né? O paciente, ele se torna passivo, fica ali. Isso. E com a própria, né, a gente vê muito filhos, né? Porque a gente está numa geração de que a gente, né? E a gente, eu tô falando a gente mesmo, ter pais idosos e autônomos, que é outra pegada, não é? Eu falo que o idoso não é o mesmo cuidado com a criança, porque a criança fala assim, você vai fazer porque sim. Com o idoso você não fala assim, porque ele tem autonomia, né? Quem é você? Mas é a relação disso. Então, a gente tem muitos filhos, por excesso de zelo, de cuidado, vão limitando esse idoso de participar. Então, eu vou passar a entregar comida, porque aí você não precisa fazer. Mas aí também não coloca nada para a idosa no lugar. É uma coisa que era uma atividade que tem muito significado para ela. Entendi. Olha então, tem os dois lados. Tem a coisa que... E a gente tem casos também que a relação dessa família, desse filho, de quem for, já não era antes de qualquer processo. E agora não será. E aí a gente vai ter que lidar, né? Até nesse sentido. Então, a gente vê como é que é essa dinâmica, qual é, né, o potencial que a gente fala pré-mórbido, ou seja, o que ele fazia e quais são as potencialidades desse idoso, desse contexto, e onde estão as fragilidades. E aí, dentro desse contexto das fragilidades, que a gente faz o plano terapêutico ocupacional. Olha, eu escutando você falando, eu falo assim, acho que todo mundo tinha que ter uma avaliação. Eu já vou te chamar, Ângela, porque todo mundo precisa. Até preventivo, talvez, né? E mesmo assim, mas a gente tem muita ideia de atendimento domiciliar ser restrito a quem está acamado. Não necessariamente. Pode ser um conforto. Hoje, né, a gente tem muita dificuldade. Às vezes o idoso não dirige, ou já não está dirigindo mais, eu não consigo quem leve. Eu posso fazer em domicílio a parte preventiva, a parte de promoção? Posso, super tranquilo e sem problema nenhum. Né? E hoje em dia, assim, você estava falando dos filhos, né? Acaba que a nossa geração
nós mulheres, né, que antigamente às vezes não tinha o trabalho externo, né, só o trabalho da casa, mas hoje a gente está indo para a rua, né, para a luta. Então acaba que a gente não tem aquele horário totalmente disponível para levar, para buscar, para, enfim, para o idoso, os nossos pais, ou até filhos também, né, precisam dessa dinâmica, dessa rotina. Exato. E às vezes o atendimento domiciliar também pode vir para ajudar isso aí. Facilita muito nisso. Porque você não... vou colocar paciente, né? Sim. O paciente, ele não deixa de receber ali a sua avaliação, cuidado, e a gente ainda consegue trabalhar, né? E uma coisa que a gente sempre... uma coisa que a gente sempre preza lá, quando a gente começou a montar o Instituto Movimente, era que, independente dele optar, né, e a gente conversa muito com vocês, o atendimento ser no espaço físico ou ser no domicílio, ele tem que ser o mesmo, né, com a melhor qualidade, né, com as mesmas intervenções. E uma coisa que a gente sempre preza para o atendimento, que é importante da intervenção domiciliar, é que, independente se a gente for fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu tenho, e aí vem muito o papel do terapeuta ocupacional, de reorganizar, de ajudar. E quando a gente fala reorganizar, a gente vai lá arrumar, mas de reorganizar a rotina, de que não é uma coisa a mais, mas que essa rotina seja estimulante. Então, na hora que eu fazer atividades do dia a dia, ela por si só, ela já é um estímulo cognitivo, ocupacional. E eu posso deixar atividades específicas aí, por exemplo, cognitivos. Eu posso deixar exercícios específicos que durante meia hora do dia você vai fazer. Mas, junto com isso, essa reorganização, a rotina por si só, então, um jogo com baralho, eu jogava muito com os meus amigos, o jogo com baralho, o ida na igreja, o ir na padaria conversar, né, seu José, como é que o senhor tá, não sei o quê. Tudo isso faz parte de um rol de atividades que faz a estimulação ocupacional do paciente. Que legal. Em geral, eu sei que cada caso é um caso, mas de uma média, são quantos encontros semanais? Dura qual a extensão do acompanhamento? Tá. Normalmente, assim, eu vou falar 2 grandes blocos. Um bloco de promoção, né, de saúde, que é o idoso rígido, que eu não tenho um comprometimento, mas para mim manter essa autonomia e essa independência, a gente faz. O ideal mesmo em casa, por exemplo, eu posso fazer atendimento em grupo em casa? Posso. Eu posso reunir 3 amigas e então o atendimento vai ser na casa de Maria. Bacana. E a gente faz. Social, porque o atendimento do grupo para o paciente idoso, o grupo pelo grupo já é terapêutico. Um grupo ainda com atividades direcionadas é mais terapêutico ainda. Nossa, isso é muito legal. Não tinha imaginado isso. Sim, a gente não pode ficar no que a gente fala, né, de 1 para 1. Eu posso fazer um grupo, né? Eu posso pegar, por exemplo, vamos pegar do multidimensional um fisioterapeuta também e fazer um circuito. Hoje a gente tem aqui, né, em alguns lugares, eu tenho os PECs, né, que é aqueles pontos de encontro. Posso fazer ali? Posso. Eu posso usar o cotidiano da família, né? Mas em casa dos exercícios. Então, a gente... Eu me perdi. Como é que funciona? Assim, a extensão? A extensão. Normalmente, a promoção a gente faz uma vez por semana, né? E o ideal é que o terapeuta ocupacional deixe atividades para ele fazer isso. Então, uma vez por semana, durante 60 minutos, se for em grupo, normalmente o atendimento é 1h30, 90 minutos. Aí faz o quê? Um mês, assim? Normalmente, a gente segue que nem academia. Vai seguindo. Vai seguindo, tá. Porque é isso. Passou um mês, você faz reavaliações e eu vou colocando cada vez mais difícil. Entendi. Tá? Normalmente, depois, às vezes tem grupos que depois de 1 ano, a gente viu que eles se reorganizaram, a gente mantém só com avaliações a cada 2 meses, enfim. Mas tem idoso que gosta pela própria interação e mantém. Se for uma parte mais de reabilitação, que eu preciso já de uma intervenção, se é um paciente que eu tenho um comprometimento leve, eu tenho uma vinculação muito boa da família, desse cuidador, que fazem muitas orientações, a gente consegue fazer uma vez por semana, mas o ideal seria de 2 vezes na semana, né? E aí o tempo normalmente vai de 6 meses a 1 ano e a gente vai reavaliando. Entendi. Se eu já tenho um processo de demência hoje que a gente tem, né? Qualquer quadro demencial, eu tenho uma dificuldade de memória
já mais avançada, aí às vezes a gente precisa 2 vezes na semana. E eu tenho, a gente às vezes acha também assim, aquele paciente com demência ou com um Parkinson já avançado, que já não tem muito contato, ele fala, ele não vai fazer nada. Mas aí o nosso foco, que a gente fala dos cuidados paliativos, é o paciente, é aquele indivíduo, mas principalmente o cuidador e a família. Né? Principalmente então, nos quadros. Suporte, exatamente. Então, por exemplo, a gente tem muito na demência o que a gente fala uma síndrome do pôr do sol, que a hora que vai entardecendo, ele vai se desorientando. Hora do banho para um paciente com demência é um caos, porque ele não quer tomar banho, ele já tomou banho. Então a gente vai dando técnicas e dicas. Então, assim, eu vou preparando ele. Então, eu sempre faço uma rotina. O banho vai ser no mesmo dia, não, vai ser todo dia, no mesmo horário. Aí eu já coloco o perfuminho, porque eu já vou, né, da parte sensorial, eu uso outras áreas de memória, muito mais na memória afetiva para esse idoso, para começar a preparar ele emocionalmente, por mais que ele não tenha a cognição da memória, de que é a hora do banho. E vou orientando o cuidador para que as atividades muito básicas, que é alimentação, banho, não se tornem um estresse para o paciente, mas principalmente para esse cuidador e para essa família. A gente vê o cuidador familiar sofre muito, principalmente nessas horas que você está colocando, que a minha família é muito grande e vive muito, todo mundo vive. Graças a Deus. Que continue assim, né? E a gente sempre fala, e a gente vê, né, na prática, que o cuidado sempre fica com uma pessoa. Sim, sempre vai ficar. Então, muitas intervenções nossas, o atendimento é reunião familiar para dar uma folga para esse cuidador. Vamos organizar a rotina. Topar, né? Porque às vezes também é aquela questão só eu faço. Que centraliza, que fala assim, ninguém vai fazer como eu. Isso. E aí, mas aquela pessoa se sobrecarrega. Exatamente. Minha mãe passou um processo assim, porque ela era dessas, assim, não, eu quero, eu preciso, só que ninguém aguenta. Chega uma hora... E às vezes, quando você tem o TO, ele vai preparando esse cuidador. Tudo bem, a senhora cuida, a senhora sabe que ninguém vai cuidar. Mas quem vai cuidar? A senhora precisa estar bem para cuidar dele. Isso. E aí a gente prepara ela, e às vezes assim, mínimo, mas é uma vez por mês você ir no salão fazer sua unha. É uma vez, não sei o que, ir pro médico. Ângela, a gente vai sair daqui com a consulta marcada. Certeza. E eu vou marcar um encontro de tios da minha família. Exatamente. Dá pra fazer um grupo, eu vou juntar uns 20. Dá. E vai ser maravilhoso. Porque a gente tem essa ideia de que o TO, ele tá mais divulgado, ainda mais com essa reportagem, muito na área infantil, né? Mas a gente tem a população, né? O Brasil fala que ele não está envelhecendo, ele já envelheceu. Já a gente envelheceu. tem aqui a Brasília, plano piloto, né? Por exemplo, Ceilândia, a gente tem absoluto maior número de idosos, é onde a gente tem os idosos mais frágeis, né? Então a gente cuidar disso. E eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com educação e saúde, né? Então, assim, como eu quero chegar aos meus 80 anos. Né? Ou 90, ou 90, ou 100. A gente tem que se preparar, né? Nossa, se você pensar que uma pessoa aposentando hoje com 60, 65, vai viver mais 30, ela vai viver mais tempo aposentada, mais tempo que eu tenho que ter projetos do que que a gente fala da vida adulta ativa. E com qualidade de vida, né? Exatamente. Ângela, a gente já está indo aqui para os nossos momentos finais, mas vamos... eu tenho mais uma perguntinha. Sim. Tem mais uma perguntinha também? Não, você já conseguiu clarear mais. Mas eu só queria perguntar o seguinte, de uma maneira geral, quais são os principais casos que a TO é demandada hoje? Assim, tem algum caso que você fala assim, não, esse daqui é o nosso carro-chefe, assim? Tá. Geralzão, hoje TEA, né? O transtorno do espectro autista. Né? Porque trabalha muito a integração sensorial. A integração sensorial, ela é um método restrito da terapia ocupacional, né? Então, quem faz a formação só é autorizado o terapeuta ocupacional, então acaba que
Falou em transtorno do espectro autista, falou TEA e depois fono. E ajuda no diagnóstico também, que é uma Ajuda. coisa multifatorial, né? Ajuda. O diagnóstico do TEA. É muito às vezes, difícil dar esse diagnóstico. É muito difícil. Eu falo que o diagnóstico do TEA ele tem que ser realmente interdisciplinar, né? E não é uma avaliação só. E às vezes, eu sempre falo isso, assim, o diagnóstico é importante? Mas para a terapia ocupacional, o que é mais importante é a funcionalidade. Então, no TEA, ou por exemplo, num processo de diagnóstico de demência também, eu posso começar a fazer sem ter o diagnóstico, porque a funcionalidade, se for TEA ou se for demência, ok, vai me orientar do ponto de vista epidemiológico de como vai ser o curso disso, mas a minha intervenção vai ser a mesma. Porque você já tem uma função ali eu tenho uma função, sintoma. ou na promoção, eu tenho um diagnóstico ocupacional. Então, assim, olha, eu tenho aonde estão os pontos fortes e onde estão os pontos fragilizados dele, independente do CID, independente do diagnóstico, né? E quando fala em reabilitação cognitiva. Né? É uma coisa porque o trabalhar com a atividade, como é muito nosso objeto de trabalho, né? E a gente tem na formação fazer análise de atividade. Então a gente, por exemplo, na minha formação, que a minha professora falava assim, você vai pegar o ônibus aqui na faculdade, né? E a faculdade de São Carlos, ela é retirada, é uma fazenda. Você vai pegar o ônibus aqui e você vai até o outro ponto, que era andar São Carlos inteiro, e você vai fazer a análise de atividade do cobrador. E a gente tinha que anotar tudo. Olha isso. Então, a gente é treinado durante a faculdade a fazer análise, tá? Por exemplo, pegar um copo do ponto de vista cognitivo, funcional, sensorial, motor. Então, isso faz com que quando eu falo de reabilitação cognitiva, que eu tenho que fazer uma análise de atividade, que um bordado de ponto cruz pode se tornar uma potente atividade de intervenção cognitiva e de estimulação, aí eu tô falando da terapia ocupacional. Ai, que lindo. Eu acho isso tão lindo. Nossa, assim, você ganhou uma fã. Ai, que bom! E eu falo, gente, a gente não precisa complicar a terapia ocupacional. O pessoal fala, é a ciência. Eu falo assim, gente, menos, vamos falar do que a gente faz no dia a dia, que as pessoas, a gente consegue divulgar mais a TO. Excelente, um olhar integral sobre o paciente, o triângulo, né, que você falou, paciente, família e contexto que ele está inserido. Isso eu acho que é o que fica para nós aqui. Também essa valiosa lição que você nos deu sobre o atendimento domiciliar, sobre essa possibilidade para a população idosa, porque a TO é tão conhecida assim na pedagogia, né, com as crianças. E a importância disso, do atendimento domiciliar, os benefícios claros que a gente vê aqui, né? E a gente gostaria de dizer que o Instituto Movimente é nosso parceiro, tem possibilidade de solicitar atendimentos pela alta, não só a Ângela, né? Mas você trabalha com mais duas a gente tem uma equipe, né? A gente tem 2 terapeutas ocupacionais e tem 2 fisioterapeutas. E que a gente tem a mesma linha de trabalho, a gente tem alinhamento, a gente tem reuniões semanais, então protocolos estabelecidos. Então, é uma equipe extremamente alinhada. Exatamente, bem alinhada. Então, a conduta de um é a conduta de todos, e a gente preza muito pela qualidade, mas principalmente quando a gente foi fazer a seleção, pela sensibilidade, pela humanização. De quando eu estou com alguém, eu estou com um ser humano, né? A patologia, o CID, tudo vem de atrás. Na frente vem esse indivíduo e vem essa família, que normalmente pra gente vem de um processo de sofrimento, né? Então, a questão da empatia é o propósito de todos os profissionais lá do Instituto. Que excelente. Então, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, faz sentido para você, curte, compartilha com todo mundo que você sabe que precisa assistir esse vídeo. E a gente só tem a agradecer aqui, Ângela. Super prazer estar com você aqui. Foi muito bom, a gente agradece demais. Já gostaria de fazer o convite para uma próxima, porque hoje a gente abordou muito a geronto, né? Mas depois para a gente abordar outras áreas, né? Que eu acho que vai bombar de perguntas, pessoas querendo saber
Então, assim, já fica o convite. Semana que vem, Ângela? Tá Então, a gente pra você, semana que vem. Qual é a data, horário? Mas vamos sim, gente. Mas... E assim, obrigada pelo convite, realmente, assim, parabéns pela iniciativa de vocês, né? Eu falo sempre pela coragem de sair de uma zona de conforto. Para nós, você Pra também. nós mulheres, se aventurar num caminho que é muito distante, né? Distante por causa esse mundo da mídia, da internet, de não sei o que, não é da nossa geração, menos da minha ainda. Mas parabéns e pelo projeto, né? Pelo propósito do projeto, que realmente ele é primoroso e só tem a ajudar todos nós na sociedade. Obrigada, a gente fica muito feliz de escutar isso. Essa é a nossa missão, nosso propósito. Exatamente. Então, gente, muito obrigada. Né? Semana que vem, a Ângela vai estar de novo, a gente já vai marcar aqui. Combinar. Mas muito obrigada e até a próxima.